Estamos de volta com o programa Abrindo a Bíblia, respondendo o e-mail de Rodrigo Melo, de Manaus. Eu estou querendo sempre chamar Sérgio Melo, porque Sérgio Melo é um grande amigo que eu tenho no Rio de Janeiro, com quem nós trocamos muitas ideias. E Sérgio, o Rodrigo não vai se incomodar, não é, Rodrigo? Porque nem você, nem o Sérgio são indignos do nome que eu estou chamando. Todos dois realmente são Melo, portanto, a gente une as duas buscas que você tem, tanto você em Manaus, como meu querido Sérgio, lá no Rio de Janeiro. Vamos conversar agora sobre a questão que foi colocada pelo nosso querido Rodrigo Melo, de Manaus. Rodrigo, se você pegar a Gênesis de Kardec, capítulo 15, você vai encontrar explicações racionais para isso. Mas antes eu gostaria de dizer a você que as aparições de Jesus aos seus discípulos eram perispirituais. Nem era espírito, nem era corpo. À luz da doutrina você sabe que era o perispírito. E o que os fluidos perispirituais, ou os ectoplasmas lançados ou utilizados dos discípulos, podiam fazer com que Jesus se materializasse. Ou fosse simplesmente uma aparição perispiritual, fluídica, ou uma materialização. E aí você pode dizer assim, porque eles comiam? Porque aqui diz que ele pediu um pedaço de pão, um pedaço de peixe, né? E apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Comeu diante deles, e pegando o resto, lhes deu e lhes disse: "Este o que eu vos dizia", etc, etc, etc. Se você for lá ao livro do Gênesis, você vai ver que Abraão estava sentado em sua tenda ao meio-dia no deserto, quando chegaram 3 anjos. Só que ele não sabia que era anjo. Eram 3 homens vestidos, se comportando da mesma forma como aquelas pessoas que andavam no deserto. E Abraão mandou fazer comida para ele, mandou matar um cevado. Veio Sara, não acreditou quando eles disseram que ela ia ser mãe. E aí, segundo o Gênesis, eles fizeram comida e eles comeram. E eram anjos. É o mesmo caso aqui de Jesus comer na frente dos discípulos. Aí, se você for observar, espírito não come. Nem encarnado, desencarnado, nem na condição de perispírito, nem na condição de espírito materializado. Na verdade, dizem os estudiosos entendidos que eles pareciam comer. É a mesma coisa. Jesus parecia que estava comendo na presença dos seus discípulos. O importante, se você vê o comentário de Kardec na Gênesis, no capítulo 15, no item 61, ele diz assim: as aparições de Jesus depois de sua morte são narradas por todos os evangelistas com os detalhes circunstanciais que não permitem duvidar da realidade dos fatos. Aliás, eles se explicam perfeitamente pelas leis fluídicas, olha aí o que eu estou dizendo, e pelas propriedades do perispírito, e não apresentam nada de anormal com os fenômenos do mesmo gênero, cuja história antiga e contemporânea oferece numerosos exemplos, sem deles excetuar a tangibilidade, que é uma propriedade do perispírito. Observando, segundo Kardec, as circunstâncias que acompanharam as suas diversas aparições, reconhece nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Assim aqui, com relação a Madalena, os discípulos na estrada de Emaús. Lembre-se que eles disseram que estavam reunidos a portas fechadas. Um corpo físico não atravessa a parede, meu caro Rodrigo Melo. Mas um corpo perispiritual, sim, porque o perispírito é fluídico, é tangível. É uma matéria quintessenciada que pode atravessar superfícies sólidas sem nenhuma dificuldade. E você veja que diz, como ele coloca aqui, 8 dias após, estando os discípulos ainda no mesmo lugar e Tomé com eles, Jesus veio estando as portas fechadas. E se colocou no meio deles e lhe disse: a paz esteja convosco. Jesus não bateu na porta, ninguém abriu a porta para Jesus,
e de repente eles estavam no meio deles. E é isso que Kardec coloca aqui, a propriedade chamada tangibilidade que tem o perispírito. Observando as circunstâncias que acompanhavam as suas diversas aparições, reconhece nele, nesses momentos, todos os caracteres de um ser fluídico. Ele aparecia inopinadamente e desaparecia do mesmo modo. Foi visto por uns e não pelos outros, sob aparência que não fazem reconhecer, mesmo por seus discípulos. Mostra-se em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar, mesmo a sua linguagem não tem a verve de um ser corpóreo. Tem o tom breve e silencioso particular dos espíritos que se manifestam dessa maneira. Todas as suas atitudes, numa palavra, tem alguma coisa que não é do mundo terrestre. A sua visão causa ao mesmo tempo surpresa e medo. Seus discípulos vendo não falam com a mesma liberdade. Eles sentem que não é mais o homem. Portanto, na verdade, Jesus não foi visto pelas multidões como ele era quando estava encarnado. É isso que Kardec quer colocar aqui. Ele foi visto por algumas pessoas. Ele não era um ser perfeitamente visível, que transitava, caminhando. Ele acompanhou os discípulos na estrada de Emaús e eles não conheceram. Olha, Jesus que caminhava com eles com tanta frequência, quase todos os dias, durante o período que esteve com eles, caminhar com eles na estrada e eles não saberem quem é. Maria Madalena, que conviveu tanto com ele, não o conhecer de imediato, quando ele aparece, está bem característico, como Kardec coloca, que ele não era um ser, um espírito carnal. Quando ele diz assim, veja que eu não sou um espírito, porque ele está materializado, de forma que os discípulos não poderiam vê-lo como Jesus encarnado, nem também como um espírito que não seria visível. Os espíritos utilizam o perispírito, o molde em que eles viveram aqui, para poder eles serem visíveis por nós. Nós vamos encerrar o nosso programa na terceira parte, com informações ainda mais a respeito disso, analisando as observações de Kardec, que achamos muito oportunas e muito coerentes neste caso. Até já!